Show. Então, está tudo certo. E para começar, eu queria fazer uma oração para nós podermos nos preparar para este momento aqui do sermão. Então, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus agradecemos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado porque nós podemos hoje louvar e glorificar o Teu santo nome e podemos estar aqui na Tua casa para aprender mais da Tua palavra e de quem Tu és. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E por nós hoje podemos estar aqui, reunidos como corpo de Cristo, Pai. Que o Senhor abençoe agora este momento da palavra. Usa-me como um instrumento em Tuas mãos para anunciar a Tua palavra para essas pessoas que aqui estão. Prepara o coração delas para que aquilo que elas receberem não seja algo passageiro, mas que possa realmente se enraizar em seus corações e frutificar na vida deles, Pai. Abençoa, Pai, este momento agora. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós estamos aqui no meio da celebração mais importante para todos os cristãos, que é a Páscoa. A gente está hoje entre o que é a Sexta-feira Santa, em que acontece a crucificação de Cristo, e ele carrega junto consigo na cruz os nossos pecados, o peso de toda a nossa culpa, e o domingo de Páscoa, o dia em que Jesus ressuscita dentre os mortos e vence a morte em definitivo, para nos dar uma vida eterna junto dele e nos dar a certeza e a esperança de podermos estar junto dele para sempre. Mas enquanto isso, para aqueles que estavam acompanhando Jesus naquela encruzilhada, eles desfrutavam deste sábado como um dia de dor, um dia de luto e lamento pela morte de um amigo querido, de um mestre sábio, um Senhor amoroso, a morte do próprio Deus, vinda de uma forma tão cruel e tão devastadora. E antes de nós podermos vir à igreja no domingo para podermos comemorar a vitória de Jesus sobre a morte, antes de virmos à igreja no domingo para podermos tomar a ceia do Senhor e relembrar o sacrifício e a vitória sobre a morte, antes de nós virmos na igreja no domingo para poder ouvir a pregação do pastor falando justamente sobre tudo aquilo que Jesus fez por nós, eu quero que a gente possa relembrar juntos e entender um pouco melhor o que foi a crucificação, que a gente possa entender de verdade o preço que precisava ser pago, porque nós não podíamos pagá-lo, porque só Jesus é quem podia pagar esse preço. É de extrema importância para nós, como cristãos, entender em definitivo o que a cruz significa, porque a cruz e a ressurreição é o ponto central de toda a Bíblia. Em primeiro lugar, a gente precisa entender a dívida que nós tínhamos. Que dívida é essa que precisa ser paga? A gente vê todo mundo falando que Jesus pagou o preço por nós, que Ele quitou a nossa dívida, que agora a gente já não está devendo mais nada para Deus. Mas o que as pessoas estão falando? Que dívida é essa que eu tinha e eu não estava nem sabendo? Ninguém me contou disso. Pois bem, primeiro a gente precisa entender o que é o pecado. E de forma simples para vocês, o pecado não é um simples erro. Ele é a desobediência à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E ela é retratada como uma ofensa à autoridade suprema de um Deus que é eterno e digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E existe alguém que não comete pecados? Tem alguém aqui que pode se colocar diante do Deus vivo e falar, não, eu nunca pequei contra o Senhor. Eu jamais desobedeci um mandamento seu. Eu sempre fiz o que era a sua vontade. Nunca fui contrário a ela, em momento nenhum. Não tem alguém assim. Muito pelo contrário, em 1 João, a Bíblia nos fala que aquele que diz que é sem pecados é mentiroso. E diz que Deus é mentiroso quando fala que nós somos pecadores. Não só uma pessoa na Bíblia, mas duas falaram que nós somos pecadores. Paulo, em Romanos 3:23, ele nos diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E nesse mesmo capítulo de Romanos, ele usa como inspiração um salmo escrito por Davi, em que Davi vem e fala para nós: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer.
Então, olha só, a gente tem tanto Paulo no Novo Testamento, quanto Davi no Antigo Testamento, separados por centenas de anos, mas concordando na mesma coisa. Todos pecaram. Todos são injustos. Não há um só justo, não há uma só pessoa que entenda Deus, que queira buscar a Deus de próprio coração. Ambos veem isso e eles nos alertam sobre isso. Todos nós somos pecadores sem distinção. Não importa se é homem ou mulher, se é criança ou idoso. Não importa a sua classe social, a sua raça, o seu gênero. Não importa quem são seus pais, seus filhos ou seus amigos. Não importa quantos títulos você tenha, quantos estudos e quantos diplomas você carrega consigo. Não importa quão completo é o seu currículo e quantas riquezas você tenha nessa terra. Diante de Deus, isso tudo não vale nada. Porque diante de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós, absolutamente todos nós, descumprimos a vontade de Deus e, por consequência, nós ofendemos a sua grandiosa autoridade. E nós fazemos isso por quê? Porque dentro de nós tem uma outra vontade que conflita com a de Deus. É a nossa própria vontade. É a vontade da nossa carne, do nosso pecado, que luta justamente contra a vontade de Deus. É o desejo do nosso coração de fazer aquilo que parece bom para nós. Aquilo que vai nos trazer prazer, aquilo que vai nos trazer fama, glória e honra diante das pessoas. Aquilo que vai fazer com que nós tenhamos uma vida boa aqui nessa terra. Uma vida cheia de riquezas, uma vida paparicada pelas pessoas. E esse é o pecado no qual nós estávamos imersos. Esse é o pecado e a inclinação para cumprir as nossas próprias vontades, que acaba nos inclinando para longe da vontade de Deus. Mas toda ação tem uma reação. Então é claro que o ato de ofender um Deus eterno e soberano vai carregar uma consequência que seja tão drástica quanto isso. E ela está descrita lá em Romanos 6:23, quando Paulo nos fala: o salário do pecado é a morte. E aqui a gente não fala só da morte física, a morte desse corpo. A gente está falando de uma morte muito pior, uma morte que tem que ser eterna. Assim como aquela honra e a autoridade de Deus são eternos, a morte que a gente precisa sofrer por ofender essa honra e essa autoridade eternos também precisa ser eterna. Essa morte é o inferno. É ele que nós merecemos por conta das nossas ofensas e dos nossos pecados contra Deus. Mas então, eu tenho uma dívida gigantesca, uma dívida que é eterna e ao mesmo tempo é infinita. E se eu não pagar essa dívida, eu vou passar a eternidade sofrendo no inferno. Eu não quero deixar que isso aconteça. Eu aposto que vocês também não querem. Mas então o que eu preciso fazer para conseguir pagar essa dívida? Como eu posso sequer começar a pagar algo que tem um valor infinito? Bem, a gente pode pensar em algumas possibilidades. Talvez eu consiga me esforçar para fazer bons atos e compensar o meu pecado. Ou talvez eu possa pedir para que um de vocês assuma essa dívida por mim. Ou então, a gente pode voltar lá para o Antigo Testamento e vamos voltar a sacrificar animais. Nada disso vai poder nos salvar. A Bíblia fala para cada uma dessas coisas que isso não nos traz a salvação de modo nenhum. Em Isaías 64:6, ele nos diz que todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Nós somos como o impuro. Nós murchamos como folhas e como vento. As iniquidades de todos nós nos arrastam para longe. A gente pode se esforçar o máximo que a gente pode para chegar e apresentar para Deus um ato de acordo com a vontade dele. E para nós aquilo pode parecer a coisa mais linda, mais bela e perfeita e piedosa de todas. Nossa, veja só como eu me esforcei o máximo que eu pude para fazer esse ato aqui. Olha só como eu fiz essa pregação. Eu fiquei aqui um mês estudando para poder trazer ela para vocês. Falar tintim por tintim, tudo bonitinho. E eu chegar a apresentar isso para Deus e falar: aqui, Deus, eu preguei a tua palavra para os irmãos. Está aqui o meu ato de justiça. Será que agora eu estou livre do meu pecado? De forma alguma. Porque quando Deus olha para isso que eu fiz, para ele é como um pano sujo, imundo. Um pano que foi usado para limpar o chão de uma casa que não vê uma limpeza já faz muitos anos. E sabe por quê? Porque dentro de mim e dentro de você tem o pecado, que quer buscar a sua própria glória. Então você vai me dizer que mesmo na igreja, não teve nenhum momento em que você fez alguma coisa pensando: ó, se eu fizer isso daqui, os irmãozinhos lá vão
vão falar bem de mim. Ó, se eu fizer aquilo lá, aquela irmã lá que eu tô de olho, agora sim ela vai me perceber. Ou então, nossa, eu vou fazer aquela pergunta na IBD que todo mundo vai ficar, caraca, esse daí sabe muito, hein? Nós somos ou não somos assim? Seja sincera com você mesmo. E eu sei, eu tô aqui e eu sei que eu sou assim também. Eu tô aqui pregando o nome de Deus, pregando para a honra e glória de Deus. Mas eu não posso fingir que não tem uma parte de mim lá no fundo que se alegra em estar aqui diante de todos vocês, com os holofotes todos apontados para mim, o microfone na minha mão, falando diante de todo mundo e todo mundo em silêncio. Eu sei, lá no fundo, meu ego se orgulha disso. Ele fala, parabéns, Pedro, tu tá mandando muito bem, cara. Eu sei que isso existe dentro de mim. E isso existe dentro de vocês também. Então, como é que eu posso apresentar essa pregação diante de Deus como um ato de justiça para justificar os meus pecados, sendo que, no fundo, eu sei que tem uma parte de mim que está fazendo isso para a minha própria glória, e não só para a glória dele? Simples. Isso não vai pagar a dívida. Eu não posso pagar a dívida com as minhas atitudes. E mesmo que eu fosse capaz de apagar completamente o meu pecado e fazer uma atitude que seja somente para a glória de Deus, ainda assim, como que fica a balança? Eu faço um ato de justiça para poder compensar os milhões de pecados que eu cometi por toda a minha vida? A conta não fecha. Eu quero cometer 100 pecados em um dia, mas no final fazer uma oração e falar, essa oração foi meu ato de justiça. Agora eu tenho uma oração compensando 100 pecados, faltam 99 para pagar ainda. A questão é que não são só esses 99, são muitos pecados. Nós temos muitos pecados e o preço deles, o preço de cada um é infinito. Mas talvez eu possa pedir então para alguém pagar esse preço para mim. Meus pais estão aqui, meus pais me amam, com certeza eles dariam a vida para que eu pudesse ser salvo. Mas será que eles podem fazer isso? Eles não podem, porque não só o meu nome está sujo, o nome deles está sujo também. Todo mundo aqui está endividado. E a gente não está falando de uma dívida pequenininha, não. É uma dívida eterna e infinita, a qual a gente não consegue pagar por conta própria. No Salmo 49, o salmista vai dizer: ninguém pode redimir o seu semelhante ou pagar a Deus o preço por ele, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Ora, todos nós somos semelhantes. Nós somos humanos e somos pecadores. Se nós somos semelhantes, então a gente não pode pagar o preço um do outro. Eu não poderia me colocar diante de Deus na cruz e falar: Deus, eu vou pagar o preço de todo mundo que está aqui na igreja. Pode colocar na minha conta. Eu não posso. Porque se eu fosse para a cruz, o único pecado que eu ia poder pagar é o meu. E detalhe, eu ia ter que pagar ele no inferno, eternamente morto. E não só isso, mas matematicamente não dá para somar infinito com infinito. Se você pegasse uma calculadora e tentasse fazer isso, ia dar erro. Simplesmente não dá para somar infinito com infinito. Então como eu vou somar minha dívida infinita com a dívida infinita de mais alguém? Mas então, talvez a gente possa voltar para o Antigo Testamento. Vamos voltar a sacrificar animais? Yes, e fazer um churrasquinho depois disso. Eles não sacrificavam animais para que Deus pudesse perdoar eles? Então por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Sim, eles faziam isso, é verdade. Mas em Hebreus 10, 3 e 4 está escrito: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Não dá. Eles faziam os sacrifícios, não importava o tamanho do animal, aquele animal jamais iria tirar o pecado das pessoas. Por isso que os sacrifícios eles precisavam ser anuais, eles precisavam ser frequentes. Não era só uma vez que eles iam lá, eles iam todo o ano para fazer os mesmos sacrifícios, porque eles voltavam a cometer os mesmos pecados. O animal era morto em nome da pessoa, e com o animal morto, ela era quitada a dívida então. Opa, fui lá, sacrifiquei um bode, agora estou zerado, minha conta está zerada. Eu saio daqui, vou ali na rua, cometo um pecado e a minha conta está negativada de novo, com o mesmo valor que tinha antes. E aí agora eu vou ter que voltar aqui para o templo para fazer um sacrifício de novo. Gente, não tem animal para tudo isso não. E não tem gente que tenha saco suficiente para fazer tanto sacrifício assim. Mas então, como é que a gente faz? Existe alguém
que pode pagar esses pecados, que pode pagar todo esse preço. Mas aquele que fosse pagar realmente precisava ser o próprio Deus que foi ofendido pelos nossos pecados? Não tinha realmente em toda a criação mais ninguém que pudesse assumir essa dívida que a gente tinha? A real é que não. Jesus, ele era o único ser que podia fazer isso. Porque nós precisávamos que ele pagasse o preço, sendo ele sem pecado e sendo ele eterno. Ele precisava ser homem como nós, para se compadecer dos nossos sofrimentos e tentações, para ele poder mostrar para nós, olha só, eu sei o que vocês passaram, eu sei os sofrimentos, as dificuldades, as dores, eu chorei, eu senti fome, eu senti sede, eu senti sono, eu passei as mesmas coisas que vocês, e eu fui tentado também. Mas sabe o que acontece de diferente? Jesus não se entregou ao pecado como nós fazemos. Ele precisava passar por esses sofrimentos, mas ser capaz de vencer esses pecados. Então só Jesus é que pode se encaixar dentro desses parâmetros. Mas vamos entender isso um pouco melhor. Primeiro, porque a gente precisa de alguém sem pecados. A gente já falou isso, mas se alguém fosse para a cruz, seria capaz de pagar os pecados somente seus, de mais ninguém. Então a gente precisava que tivesse alguém com uma conta zerada, uma conta limpa. Alguém que fosse santo, que fosse justo, que cumprisse a lei de Deus, que não pecasse. Só que se todos nós pecamos, então nenhum de nós conseguiria fazer isso. É só Deus que tem essa capacidade, porque Deus odeia e abomina o pecado. Em Hebreus 4,15 está escrito: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Jesus, sendo homem, passou pelas mesmas tentações que nós. Ele foi tentado várias e várias vezes. E ele sofre uma tentação gigantesca de ser liberto de toda a dor e sofrimento pela qual ele passaria na cruz. Quando Pedro fala para ele: não, Jesus, eu não vou deixar que você seja morto, era basicamente essa a tentação. Não, eu não vou permitir que você sofra e tenha toda aquela dor que você vai ter na cruz. Mas Jesus não é homem como nós para pecar. Jesus, ele ao mesmo tempo que é homem, ele é Deus também. Ele tinha a capacidade de não pecar. E foi justamente o que ele fez. Ele não pecou. Ele obedeceu o Pai até a morte, e morte de cruz. Uma morte que não foi fácil, que foi extremamente dolorosa e a qual nenhum de nós, talvez aqui, tenha a capacidade de imaginar quanta dor Jesus sofreu. E se fôssemos nós no lugar dele, a gente talvez pedisse arrego antes de conseguir consumar todas as coisas. Eu garanto para vocês, se fosse eu no lugar de Jesus, eu não tinha aguentado tudo o que ele fez. Eu tinha chutado o balde antes. E eu imagino que com vocês seja a mesma coisa. Os relatos médicos do que Jesus sofreu, de todas as dores, sejam elas físicas, psicológicas, emocionais, são absurdas e fazem qualquer pessoa chorar. Mas ele aguentou tudo isso, ele sofreu todas as tentações e ele ainda assim venceu. Mas nós não temos essa capacidade. A gente não consegue vencer o pecado porque nós nascemos no pecado. Assim, Cristo é um cordeiro sem mancha e sem defeito, um sacrifício agradável a Deus, justamente por não ter nenhum pecado. Assim, ele pode carregar todas as nossas dívidas. Mas de nada valeria a morte de Jesus se ele fosse simplesmente um homem de pecados. Sabe por quê? Porque se Jesus fosse só um homem sem pecados, a morte dele seria a mesma coisa que a morte de qualquer animal do Antigo Testamento. É uma morte que limpa dos pecados, que zera as nossas contas, mas que se a gente volta a pecar, a gente está em dívida de novo. Não era simplesmente o sacrifício, mas precisava ser o sacrifício do próprio Deus encarnado. Porque é somente Deus, que é um ser eterno, um ser sem pecados, que pode ter o poder para fazer isso que ele fez. É somente Deus que tem essa tamanha capacidade. Em Hebreus 7, do versículo 26 ao 28, o autor vai nos dizer: portanto, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado nas alturas dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo.
Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. No entanto, o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então os sacerdotes, eles faziam sacrifícios, mas antes eles precisavam ser purificados eles mesmos de tudo aquilo que eles faziam. Eles primeiro precisavam se limpar e fazer um sacrifício para eles mesmos, antes de eles poderem prosseguir e fazer um sacrifício em prol do povo. E isso se repetia vez após vez, várias e várias vezes, porque todos voltavam a pecar. E porque aqueles animais que eram mortos não eram eternos, e porque o sumo sacerdote também não é eterno, ele tinha um prazo de vida, em algum momento ele morreria, e outro sumo sacerdote, que também é pecador, teria que assumir o lugar dele. Mas com Jesus não só ele é puro, santo e sem pecados, de forma que ele não precisa oferecer um sacrifício por si mesmo, mas também ele é eterno, ele faz um sacrifício e ele tem um sacerdócio que é perfeito e eterno. No mesmo capítulo de Hebreus ainda, alguns versos antes, o autor nos diz: ora, houve muitos daqueles sacerdotes, porque a morte os impedia de continuar no seu ofício. No entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Ora, os sacerdotes tinham um prazo de vida. Eles morriam e isso impedia que eles continuassem no trabalho deles. Mas Jesus, ele é eterno e vive para sempre. Então a gente tem em Jesus a união perfeita de tudo o que a gente precisava. Ele é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem defeito, capaz de assumir o peso de todos os nossos pecados. Ao mesmo tempo, ele também é o sacerdote eternal, que intercede eternamente por nós. Ele é o Deus de tanto amor, que se entrega por amor a nós. E com o mesmo amor, ele vence a morte e nos liberta dos pecados. E atua até o fim dos tempos em nosso favor. O seu sacrifício, ele é eterno, definitivo e suficiente. Ele é o Cordeiro que é sacrificado por nós. E no momento em que Jesus ressuscita, ele toma a sua vida de volta e vence a morte. Isso porque ele tem autoridade para isso. Ele tem autoridade para dar a vida e ele tem autoridade para pegar a vida de volta. No momento do seu sacrifício, que se consolida como eterno, seu sacrifício já não é mais algo pontual ou passageiro, como eram os animais do Antigo Testamento, mas é um sacrifício que vale para todo o povo de Deus. Sejam aqueles do passado, sejam aqueles pais da igreja nos primeiros séculos, seja nós hoje em dia e as gerações que ainda hão de vir. Os pecados de todos nós já estão cobertos por Jesus. Porque esse é o sacrifício dele. É um sacrifício perfeito e eterno, com um sacerdócio permanente. E quando Jesus morreu naquela cruz, não foi simplesmente um homem que estava tirando a vida de Jesus. Não foi ninguém que matou Jesus. Não foram os fariseus, não foram os saduceus, não foram os romanos, nem César, nem Pôncio Pilatos, nem Caifás, nem Herodes Antipas. Nenhum deles foi quem tirou a vida de Jesus, mas Jesus fala que ele mesmo a entregou voluntariamente por tanto nos amar. Em tanto amor que ele tem por nós, ele entrega a sua vida. Mas não só isso, porque ele ainda toma ela de volta, porque ele tem autoridade, ele tem o poder para isso. Ele é o Deus eterno. Por mais que ele tenha morrido naquela cruz, ele vence a morte, ele ressuscita e nos dá hoje a esperança de estarmos com ele para todo sempre. Mas enquanto ele estava ali pendurado naquela cruz, não foi a fraqueza do seu corpo, nem os cravos em suas mãos e pés que estavam segurando ele ali. O que segurava ele era o amor que ele tinha por nós. O que prendia Jesus era o seu amor. E Paulo nos fala bem sobre isso quando nós paramos para ler Filipenses 2. E esse eu gostaria que fosse projetado e nós pudéssemos ler todos juntos. Filipenses 2, do verso 5 a 11. Calma aí só um momentinho, gente. Show. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo retrata bem aqui o que foi esse sacrifício de Jesus. O sacrifício não é só a cruz, ele começa muito antes, quando você tem um Deus que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que vivia a melhor vida nos céus, que tinha os anjos adorando a ele a todo momento, que estava em uma perfeita sintonia, Pai, Filho e Espírito Santo, que tinha os 24 anciãos dobrados diante dele, louvando o seu santo nome. O que mais ele poderia querer diante disso? Ele não precisava de mais nada. Ele não precisava de nós, das nossas vidas. Mas ainda assim, ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que devia ser usado como vantagem. Ele esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo e se fez semelhante a nós, homens, pecadores, limitados. Ele se encontrou em figura humana. Agora, aquele que é o Verbo em carne precisava aprender a falar. Aquele que é o Deus tão cuidadoso, que provê para nós tudo aquilo que nós precisamos para viver, precisava ser cuidado por um pai e uma mãe e receber o seu alimento e a sua água. Agora, aquele que voava por toda a criação e estava em todos os lugares, estava limitado agora a um corpo pequeno de um bebê, carregado pela sua mãe. Deus agora se limitou de toda a sua glória e majestade a ser agora um simples homem como nós. E ele viveu uma vida passando pelas mesmas dificuldades que nós, para que quando chegasse na cruz, ele sofresse tamanha dor que nenhum de nós pode entender. Ele se humilhou e foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Tantas chicotadas que ele recebeu. Seus braços foram esticados, porque eles não cabiam na cruz. Os buracos foram feitos para Barrabás, mas como Barrabás não ia ser crucificado, eles tinham que usar aquela cruz mesmo para Jesus. E Barrabás, sendo um homem gigante, precisaram deslocar os braços de Jesus à força para que coubesse. Uma coroa de espinhos em sua cabeça, com os espinhos perfurando o seu crânio. As pessoas gritando, crucifica-o, falando palavras de ódio diante de Jesus. Odiando aquele que iria justamente salvá-las. Quanta dor ele sofreu. Que sacrifício é esse de Jesus por nós, que a gente não consegue nem entender. Até mesmo aqueles que amavam Jesus negavam o seu nome, negavam que o conheciam. Quanta dor ele sofre. E ainda assim ele segue firme e forte, fiel, obediente ao Pai até a sua morte. E é por isso que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, justamente para que hoje e no futuro, e até o fim dos tempos e até além deles, todo joelho se dobre, seja no céu, seja na terra, seja abaixo dela, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E se nós formos ver, na cultura popular nós temos muitas histórias de pessoas que são as escolhidas. Se nós formos ver na cultura popular, o termo o escolhido não é algo tão difícil de se ver por aí. E eu quero usar 2 exemplos rápidos aqui com vocês para a gente entender um pouco melhor como nós somos humanos limitados e aquilo que a gente poderia fazer por nós não representa nada. Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante, havia um pequeno garoto chamado Anakin Skywalker. Ele foi encontrado e foi falado para ele que ele era aquele que ia cumprir as profecias que falavam. Ele tinha uma intensa conexão com a força, ele iria destruir o lado sombrio da força e iria trazer equilíbrio para o universo. Foi colocado isso sobre ele e ele cresceu, amadureceu, se tornou mais forte. Mas quando ele foi tentado,
ele se entregou para a sua tentação. Ele seguiu com os desejos do seu coração e ao invés de fazer aquilo que era bom para todas as pessoas, ele fez aquilo que era bom somente para si mesmo. Quando ele sonhou, em seu sonho ele viu que a sua amada seria morta diante dos seus próprios olhos. Ele não aguentou tamanha dor de um simples sonho. E diante disso ele cede para o lado sombrio da força. Ele se entrega para os seus desejos pecaminosos. Ele se entrega às vontades do seu próprio coração. E qual a consequência? Nas mãos de Anakin escorre o sangue de bilhões de pessoas que morreram por conta da sua única atitude. Depois disso, o Império é formado, o Império persegue e mata diversas pessoas, e o próprio Anakin se torna responsável pelo assassinato de diversas delas. Inclusive, a sua própria amada, que ele tanto queria proteger, ela mesma morre por conta das suas atitudes. O sangue da sua própria amada escorre em suas mãos. E com nós seria a mesma coisa diante da cruz. Nós não temos a capacidade de Jesus de suportar tamanha dor até o fim. E não só isso, mas o sacrifício, como eu falei, que precisa ser eterno. Vamos para uma outra cultura popular, então. Havia um rapaz chamado Neo, e vivia dentro da Matrix. E se nós formos ver de acordo com os filmes, eu admito, eu não assisti os filmes, gente, mas eu pesquisei o que acontece neles. E o que acontece é o seguinte: no final do terceiro filme, Neo se sacrifica para que toda aquela simulação em que as pessoas viviam, toda aquela vida de mentira e de escravidão fosse completamente extinguida e as pessoas agora seriam livres. Muito bonito. Ele fez esse sacrifício, mas aí chegou o quarto filme e a Matrix está de volta. As pessoas foram escravizadas de novo. Toda a verdade que ele lutou para cumprir tinha se esvaído. Isso porque o Neo é alguém limitado da mesma forma que nós somos. Ele não poderia manter para sempre a Matrix desativada, porque ele não tinha capacidade para isso. Mas Jesus, vendo tanta dor que ele teria que sofrer, ele ainda assim escolheu sofrer toda essa dor em prol de bilhões de pessoas que seriam salvas por meio do sacrifício dele. Diferente de Anakin, ele não se entregou aos desejos de se livrar dessa dor. Ele aceitou essa dor para que a sua amada, nós que somos a noiva de Cristo, pudéssemos ser vivos. Porque se não fosse, da mesma forma que o sangue da amada de Anakin escorria em suas mãos, o sangue nosso escorreria nas mãos de Jesus também. E assim como o sacrifício de Neo foi limitado, o nosso seria também, mas o de Jesus não. O de Jesus é eterno, é para todos sempre. E nós temos isso como nossa verdade. Quando Jesus subiu naquela cruz, ele trocou de lugar com nós. E nós, que éramos pecadores, tínhamos uma dívida eterna que nós não conseguiríamos pagar de forma nenhuma. Somos considerados agora justos. Porque ele, que estava ali em cima, era considerado justo diante de Deus. Paulo nos fala exatamente isso, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não conhecia pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele assume o peso e a culpa de todos os nossos pecados, sendo que ele mesmo nunca pecou, ele nunca conheceu o pecado e ainda assim assumiu tudo por amor a nós, para que nós fôssemos considerados então justos diante de Deus e de mais ninguém, somente de Deus. Mas mais do que morrer, Jesus ressuscitou. Porque nada disso faz sentido se Jesus não ressuscitou. Nós precisamos de um Cristo ressurreto para que a nossa fé tenha algum sentido. Porque se ele não ressuscita, ele não vence a morte para nós. E se ele não vence a morte, então nós continuamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Da mesma forma que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento, o sacrifício teria sido em vão se Jesus não ressuscitasse. Mas ele não permitiu isso, da mesma forma que ele entregou a sua vida, ele a tomou de volta, porque ele tem autoridade para isso. E ele nos dá a esperança que nós ressuscitaremos também com ele. Da mesma forma que ele ressuscitou, a gente pode ter a plena confiança de que nós vamos ressuscitar no fim dos tempos, para podermos desfrutar da glória e da alegria eterna, de estar com Deus para todo sempre na Nova Jerusalém. E justamente Paulo nos fala em 1 Coríntios, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Jesus não ressuscita, de que vale a nossa fé?
Se ele não ressuscita, então por que eu estaria aqui entregando a minha vida para ele, me desfazendo dos meus desejos e das minhas vontades, lutando contra a minha própria carne? Não faria sentido nenhum. Se ele não ressuscitou, então por que tantos e tantos cristãos entregaram as suas vidas em prol dessa verdade? Por que tantos, sendo ameaçados de morte, com a faca no pescoço, falando, nega teu Cristo, eles falam, não, porque ele morreu e ele ressuscitou. Eles aceitam a morte porque a morte física deste corpo é algo passageiro, mas pelo menos nós podemos desfrutar da vida eterna com Deus. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é inútil porque nós ainda temos pecados. Se a nossa esperança em Cristo é válida só para essa vida, que miseráveis homens nós somos, os mais dignos de compaixão, porque a gente está aqui se esforçando para não fazer os prazeres da nossa carne, para fazer aquilo que vai nos dar prazer, em prol de algo que quando a gente morrer aqui, acabou. Não seria então muito melhor a gente desfrutar então dos prazeres? Eu vou fazer tudo aquilo que me dá prazer por aí. Se Cristo não ressuscitou, seria essa a verdade. Mas não é isso que aconteceu. Graças ao bom Deus, ele ressuscitou. A gente pode ter plena confiança nisso porque a Bíblia nos diz, e nós temos relato de pessoas que viram Cristo ressurreto, e nós temos relato de pessoas que morreram por esse Cristo ressurreto, pregando essa verdade, se negando a dizer que não. Paulo justamente nos fala, ó morte, onde está a sua vitória? Inferno, cadê o teu aguilhão? Jesus venceu na cruz e agora nós somos mais do que vitoriosos nele, porque ele já venceu a morte por nós. Assim, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. O preço do pecado já foi pago? Sim. Mas por que você vai continuar pecando? Por que você vai continuar martelando os pregos das mãos de Jesus? Por que você vai continuar a tirar pedras na cruz em que ele foi crucificado? Por que você seria tão ingrato por algo tão bom que ele fez por você? Se você sente essa dor no coração de pensar que o único homem santo em toda a história do mundo morreu por você, por alguém tão malvado e tão cheio de pecados como você, ou se você sente alegria porque Jesus pagou uma dívida a qual você jamais poderia pagar, então viva de acordo com isso. Não seja um hipócrita, mas entregue a sua vida por completo a Deus. Faça da sua vida um sacrifício vivo. Faça ele valer na sua vida. E assim a gente vai vivendo e entregando a nossa vida para Cristo todos os dias, até a consumação dos séculos, até ele voltar. E ele diz que ele vai estar com a gente até o fim, nos fortificando e nos preparando para esse momento final. E ele vai glorificar os nossos corpos. Nós vamos receber novos corpos, corpos que já não pecam mais, que não sofrem, não têm dor, não choram. E assim, vamos habitar com ele para sempre na Nova Jerusalém. E nós vamos desfrutar da alegria eterna de estar com Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Essa é a nossa esperança. Isso é a mensagem da Páscoa. Ele morreu por nós e ele ressuscitou por nós. E essa é a nossa alegria. Amém? Vamos orar então, para poder encerrar este momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por tanto amor que o Senhor tem por nós. Obrigado pelo teu sacrifício tão grandioso que fizeste por nós, uma dívida que nós jamais poderíamos pensar em pagar, porque todos os nossos atos são como trapos imundos diante de ti. Obrigado porque o Senhor, em tanto amor, suportou essa morte, Pai, suportou tanta dor e sofrimento na cruz. Não somente fisicamente, mas psicológica e emocionalmente, o Senhor se entregou. Foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, porque nós não conseguiríamos ser obedientes ao Pai dessa forma. Obrigado por tanto amor e por sacrifício tão grande que o Senhor faz. E obrigado porque o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte, o Senhor nos libertou do pecado. E hoje nós podemos estar aqui, reunidos como igreja, como teu corpo, para poder adorar e glorificar o teu santo nome. Porque nós temos agora um auxiliador idôneo na forma do Espírito Santo a nos guiar pelo teu caminho, a realizar a tua vontade. Que o Senhor possa nos santificar e possa nos levar a viver uma vida mais parecida contigo.
nos fortalece e nos capacita para sermos cada vez mais santos como Tu és, até o fim dos tempos, onde nós temos a plena esperança de que diante do tribunal de Deus, nós não teremos acusação de pecado nenhum contra nós, porque todos eles foram pagos na cruz pelo Senhor. E nós vamos então entrar nos céus. O Senhor estará ali nos portões, preparado para nos receber de braços abertos, como filhos amados que vêm diante do Pai, depois de tanto tempo separados. Obrigado, Deus, por tanto amor que nós não merecemos. Obrigado, Pai, porque hoje nós podemos louvar o Teu santo nome. Leva-nos à santidade, leva-nos para mais perto de Ti, Pai. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém.